Estamos de volta e recebemos para a nossa primeira entrevista da noite Anderson Ferreira, o criador do Manual do Investidor. Boa noite, Anderson, seja bem-vindo. Obrigado, obrigado. Bom, primeiro vamos começar, para quem está em casa assistindo, explicando um pouquinho do seu trabalho, do que você faz, o que é o Manual do Investidor, como que começou tudo isso na sua vida e teve algum motivo que te levou a se interessar mais por essa área? Bem, na verdade, eu me formei em Administração e Comércio Exterior no Brasil com ênfase em investimentos financeiros. Então, eu já vinha trabalhando em cima disso há algum tempo. E quando eu vim para cá, em 2008, então a gente tinha certeza de que quem vem para cá vem para ganhar dinheiro. Né? Todos nós brasileiros que estamos aqui, nós viemos para cá para ganhar dinheiro e para poder construir um patrimônio. Sim. Então, o fato é o seguinte, nós conseguimos ganhar dinheiro, mas muitas vezes não sabemos o que fazemos com esse dinheiro. Uhum. Então a nossa ideia no Manual do Investidor é justamente fazer o dinheiro trabalhar para você. Essa é a ideia do Manual do Investidor. Nós temos um canal no YouTube, nós temos mais de 100 vídeos, né? Mais de umas centenas de vídeos sobre o assunto. E nós temos também à disposição um trabalho de mentoria, que é onde eu acompanho a pessoa por 3 meses, para você começar a andar sozinho depois disso. Né? Temos trabalho de assessoria também e temos cursos online. Legal, muito bacana. Bom, vamos começar falando um pouquinho, você disse né, que vocês fazem esse trabalho de ajudar, de fazer com que as pessoas aprendam a usar o dinheiro. Então, o problema não é a quantidade. Não diria o problema, a dificuldade não é quanto você ganha, mas como você gasta, ou quanto você gasta. Como que seria essa dinâmica? Porque às vezes a pessoa acha assim, eu ganho pouco, não tem como economizar. Mas aí você começa a ganhar mais e continua não conseguindo. Quanto mais você ganha, menos você tem dinheiro. A ideia é exatamente essa. A ideia é trazer informação de qualidade e mostrar para as pessoas que isso é possível. Né? Que se você tiver disciplina, se você tiver condições de estudar sobre o assunto, né? Se você se especializar no assunto, porque um fato é verídico. Tudo que nós nos propomos a fazer, nós precisamos estudar sobre. E é isso que nós trazemos no Manual do Investidor, é justamente isso. Nós precisamos aprender sobre investimentos. O problema maior é que no Brasil, de um modo geral, nós não aprendemos isso nem em casa e muito menos na escola. Então nós somos, como eu posso dizer, presas fáceis do sistema. E a bem da verdade, o que nós trazemos no Manual do Investidor é justamente isso. Né? Quebrar esses paradigmas, quebrar essas crenças limitantes, onde você acha que não pode, onde você acha que é pecado, onde você acha que de repente você não consegue. Então a ideia é trazer isso de uma forma fácil, simples e principalmente segura. Né? Porque nós estamos falando do sonho de cada um. Exatamente. E Anderson, a gente está falando de investimento no Brasil, que é a sua área de atuação. Uhum. Com tudo isso que vem acontecendo no Brasil, que já aconteceu, porque assim, a gente acorda cada dia e é uma bomba nova, né? Então, isso não é nem dia, né? Não é nem dia. Acorda. São várias no começando dia, né? já a bomba. Já, São né? várias coisas por minuto, tá uma situação instável. Eu estava falando com o meu pai ontem e ele sempre é uma pessoa muito otimista, né? Em termos de tudo que acontece no Brasil, ele disse, nós estamos vivendo o pior momento da economia, do governo, enfim. Você ainda continua confiando no Brasil? Você, para as pessoas que têm interesse em fazer investimentos, que estão nos assistindo, você ainda continua dizendo o Brasil é um bom investimento? Ou investir no Brasil é uma boa ideia? Certo. Bom, vamos partir do seguinte princípio. Eu invisto onde eu tenho retorno. Eu não invisto no Brasil porque eu sou brasileiro e só porque eu amo meu país. Se aqui o retorno fosse maior, eu investiria aqui, com certeza. Mas nós temos que levar em consideração que o investimento ele é proporcional à economia do país. Se nós viemos de um país de terceiro mundo, digamos assim, né, onde um país que nós precisamos pagar juros para atrair investimentos, né, então por que não investir no Brasil? O que as pessoas não conseguem entender, muitas vezes, é que se você mora na Europa, você mora num país de primeiro mundo, o ideal é que você invista num país de primeiro mundo. Por que investir no Brasil? Eu invisto no Brasil porque lá no Brasil me paga a maior taxa de juros do mundo. Sem brincadeira nenhuma. É a maior taxa de juros do mundo. Vou te dar só um exemplo. Hoje, a taxa do governo brasileiro, que é a taxa que norteia os juros pagos nos investimentos, ela está em torno de 10,25%, que é a taxa Selic. Né? O investimento em renda fixa, que é a taxa Selic.
para a gente poder fazer um paralelo em relação a isso, nós temos aqui os bonds do governo. Pra você ter uma ideia, os juros que o governo inglês paga hoje para você investir nos títulos públicos do governo é de 0,25% ao ano. Ou seja, nós pagamos 10% a mais. E tem uma história bastante, só para complementar, tem uma história bastante interessante. Eu dei o curso para 2 portuguesas que gostariam muito de investir no Brasil. Porém, se você não tem CPF, se você não tem cidadania brasileira, você não pode fazer isso. Então é hora da gente entender que nós, como brasileiros, nós temos essa vantagem em relação ao resto do mundo. O mundo inteiro quer receber os juros que o Brasil paga. E além disso, a gente tem que levar em consideração que nós moramos aqui. Nós podemos investir no Brasil, né, e não gastar lá, podemos gastar aqui. Trazer esse dinheiro de volta, né, e não sofrer a incidência da inflação no Brasil. Porque se eu invisto no Brasil e trago esse dinheiro de volta, é claro que aí entra uma série de fatores, como é que eu trago esse dinheiro de volta, é uma coisa que a gente explica tudo, que a gente, como fazer isso nos cursos, de uma forma legal. E se eu trago esse dinheiro de volta, eu não sofro a incidência da inflação no Brasil. Então, se torna muito mais atrativo morar aqui e investir no Brasil. Investe lá e traz o dinheiro para cá, antes que você tenha a desvalorização da inflação. Porque o problema que eu sinto muito das pessoas que moram aqui, muitos brasileiros moram aqui e não querem mais voltar para o Brasil. Anderson, sim, eu quero viver aqui para o resto da minha vida. Por que eu vou investir no Brasil? Você vai investir no Brasil para trazer o teu dinheiro para cá para ganhar dinheiro. Para fazer o dinheiro render, né? Se você fosse inglês ou se você fosse de qualquer outra nacionalidade, com certeza você iria gostar de fazer isso. Vou te dar só mais um exemplo para a gente poder fechar essa questão do investir ou não no Brasil. Os fundos de pensões, né, da Europa, o que eles fazem? Eles investem o dinheiro do próprio fundo no Brasil e pagam a rentabilidade para os aposentados aqui na Europa. Poucas pessoas sabem disso. Olha só que interessante, realmente. O sonho de todo estrangeiro é investir no Brasil, mas só nós, como brasileiros, podemos fazer isso. Só que a gente não acordou para isso ainda. E como que o estrangeiro ele consegue? Tem alguma outra forma? Nós somos brasileiros, temos passaporte, CPF, RG, tudo, podemos investir. De que forma um estrangeiro que está assistindo a gente, porque a gente também tem bastante português que acompanha a gente, qual é a solução para o português investir no Brasil? A bem da verdade, ele teria que investir em empresas aqui da Europa que têm investimento na Bolsa de Valores do Brasil. Okay. Ou existe uma outra solução. Como nós precisamos de um documento, se nós não temos, como português, se eu não tenho um CPF, eu tenho que ter um CNPJ. Eu teria que ter uma empresa aberta no Brasil, mas isso complica um pouco, porque para abrir uma empresa, um estrangeiro no Brasil, ele precisa ter um sócio brasileiro e as coisas começam a complicar um pouco mais. Mas existe essa possibilidade sim. Ou por empresas estrangeiras que investem no Brasil, na Bolsa, ou se ele tiver condição de montar uma empresa no Brasil e através da empresa ele consegue fazer esses investimentos. Muito interessante, Newton. Acho que a gente já tem algumas perguntas aí. Temos a pergunta do Sérgio, ele diz: você sugere investir no Brasil mesmo com toda essa crise? Foi o que Acredito que acabamos de falar e responder. Ainda vale a pena, principalmente pelos juros, né? Investir de que forma no Brasil? Qual que é a melhor forma de investir em imóveis, em bolsa de valores? Qual que é a melhor forma hoje de investir? Quando você fala investir no Brasil, porque nós leigos, né? Eu falo nós por mim. Para quem não entende nada. Para quem não entende nada de investimento. A propósito, pessoal, quem tiver interesse em se aprofundar aí nos cursos e no mentoring, que são... um acompanhamento. Um coach financeiro. A produção acabou de colocar aí na tela, daqui a pouco eles vão colocar de novo o telefone e e-mail para vocês entrarem em contato com o Anderson para poder tirar todas as dúvidas. Sem dúvida. Mas agora ele vai responder para a gente, todo mundo em casa ligadinho, como investir. É complexa a pergunta, eu sei. Sim, como eu disse para você anteriormente, é a pergunta de $1 milhão, ou de $1 milhão que seja. Estávamos discutindo isso antes de entrar ao vivo aqui. Né? Bom, a gente precisa partir do seguinte princípio. Se a gente levar em consideração o Brasil de 2008 até 2014, que foi a era PT no Brasil, o que aconteceu no Brasil é atípico. A realidade do Brasil é o que nós vivemos hoje, de uma crise para outra crise. Nós estamos acostumados a viver de crise em crise. Infelizmente. Né? Mas essa é a realidade do Brasil. Então, o que nós vivemos de 2008 a 2014, entre aspas, foi um sonho.
né? Foi um sonho. Porém, não é a realidade do Brasil. A realidade do Brasil é problemas políticos e crises políticas, e essa crise política influencia nos juros e nos investimentos do Brasil. O que eu quero deixar bem claro para o brasileiro que mora aqui é que o problema do Brasil não é econômico. Nós temos um país de dimensões continentais. Nós somos autossuficientes em praticamente tudo. Então o nosso problema não é econômico, o nosso problema é político. Então, cada vez que nós temos uma crise política, a economia balança. E eu, talvez não seja nem um pouco didático dizer isso, mas eu tenho que dizer para vocês que toda vez que a economia do Brasil vai mal, para nós que somos investidores, é bom. Infelizmente, as coisas funcionam assim. Nossa, então o momento está ótimo, né? As coisas funcionam assim. O Brasil anda... Só que eu tenho, só para complementar essa resposta, é até uma coisa que eu vinha pensando em falar. É muito importante entender que quando a gente fala em investimentos no Brasil, principalmente para quem não entende nada, eu digo investimento em renda fixa. Por que eu digo investimento em renda fixa? É muito importante para você brasileiro entender o seguinte, que quando a gente fala investir de forma simples, fácil e segura, principalmente segura, é que existem maneiras de se investir no Brasil com seguro, realmente um seguro. Né? Existem produtos no Brasil que nós compramos, produtos financeiros, e ele é segurado pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que é uma instituição privada, né? Eu não vou entrar em detalhes como é que funciona, porque a gente tem pouco tempo, mas ela foi criada na época do Plano Collor, depois do Plano Collor, que o Collor confiscou a poupança. A partir daí se criou o FGC e hoje a maioria dos títulos privados no Brasil é garantido pelo FGC. Então, quando você compra um título, você tem garantia de receber o teu dinheiro de volta. Poucas pessoas sabem disso. Parece um bom investimento, pelo menos você não perde, né? Não existe a possibilidade de você perder. Não, olha só que bacana. Pergunta do Juan Menegasso, ele diz: por que não deixar o dinheiro na poupança? Gente, isso me arrepia. Quando eu ouço isso, a resposta é muito simples. Se você pensar, eu vou dar um exemplo de 2015. A taxa de juros no Brasil estava 14,25%. A taxa Selic, que é a taxa que norteia os juros para os investidores no Brasil. A taxa Selic estava 14,25%. A poupança, em 2015, ela fechou em 10,69%. Desculpa, a inflação fechou em 10,69%. Então, o que acontece? Se você deixa o teu dinheiro na poupança, que hoje a lei no Brasil, a poupança, você tem que receber 0,5% mais a TR, que vai te dar em torno de 6,17% ao ano. De lucro. De rentabilidade, exatamente isso, de rentabilidade. Então, se você pensar que em 2015 a poupança rendeu 6,17% e que a inflação foi 10,69%, o teu dinheiro está desvalorizando demais. Então, por isso, você não pode deixar o teu dinheiro na poupança. E hoje nós já temos investimentos em títulos públicos do governo que ele é muito parecido com a poupança. Muito parecido com a poupança e com a garantia do Brasil como um país soberano. E eu vou explicar isso para vocês também, como é que funciona essa garantia do Brasil como um país soberano. Quando o país produz a sua própria moeda, se o governo não tiver dinheiro para pagar o título que você comprou dele, ele produz dinheiro. Que não é o caso que aconteceu com a Grécia. Como a casa da moeda do euro não é na Grécia, eles não tinham como produzir dinheiro e acabaram quebrando. Vai direto para a falência. Exatamente isso. Outra pergunta aqui do Sérgio Araújo. Ele diz, hoje em dia tem vários aplicativos de investimento. Isso funciona, não funciona? Porque hoje tem tudo, né? Você baixa aqui no Apple Store, você consegue vários aplicativos de investimento. Qual é essa sugestão para isso? Aplicativos de investimento na Bolsa, será? Eles ensinam de várias formas. Hoje tem vários aplicativos. O que o Sérgio perguntou aqui, tem alguns aplicativos de investimento. Isso funciona. Mas eu sei que tem alguns aplicativos que você pode baixar ou que oferece, ensina de alguma forma a investir. Sobre aplicativos, o que você sugere? Olha, eu gosto de partir do seguinte princípio, Sérgio, que nós precisamos aprender o que nós estamos fazendo. Quando eu vou comprar um carro, eu tenho que saber se o carro consome muito. Eu tenho que saber se o carro tem ar-condicionado. Eu quero saber quais são os benefícios que o carro vai me dar. Na hora de comprar um título, na hora de investir o meu dinheiro, eu preciso fazer da mesma forma. Eu preciso primeiro entender como funciona o mecanismo dos investimentos.
A partir do momento que eu consigo entender como funcionam esses mecanismos, eu tenho condição de definir o que é um bom investimento para os meus objetivos. Porque só voltando àquela brincadeira que a gente fez, que é a pergunta de $1 milhão, e são todas as entrevistas que eu dou, a pergunta é sempre a mesma. Qual é o melhor investimento? Eu já estava pronto para perguntar isso. Desculpa. Eu tô aqui pensando, gente, mas eu quero... Só analisando, né? Eu quero aqui saber como é que eu vou fazer para... Mas eu quero o melhor. Quem não jogou na Euromilha hoje, né, e não ganhou, porque jogar uma coisa e ganhar é outra, né? Exatamente. Tem que Bem da verdade, gente, a gente tem que entender o seguinte, o melhor investimento vai depender das tuas necessidades, dos teus objetivos. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Vamos imaginar que daqui a 3 anos você quer casar. Então você vai fazer um investimento que vai te dar uma liquidez daqui a 3 anos. Você não pode, se você vai casar daqui a 3 anos, você não pode comprar um produto que só vai te dar liquidez daqui a 5 anos. Não condiz com o que você precisa. Ou seja, tem que ser planejado, né? Tem que ser totalmente planejado. Você tem que estipular um plano e saber, olha, estou investindo, mas eu preciso de um retorno, ou gostaria de um retorno em determinado tempo. Eu poderia dizer para vocês assim, eu poderia responder essa pergunta com uma resposta até um pouco evasiva. O melhor investimento hoje é investir em conhecimento. Porque se você não conhece, se você não consegue entender como funciona o mecanismo e o que você precisa, você fica impossibilitado de escolher o que é melhor para você. Concordo. Perfeito. Pergunta da Tereza Carvalho, ela diz, tem um imóvel alugado no Brasil, vale a pena transferir o dinheiro para cá? Olha, de verdade, eu acho, Tereza, que, primeiro, não é o momento. Não é o momento de se vender imóvel no Brasil. Né? Ela tem alugado lá, ela tem imóvel alugado, então ela recebe todo ela mês. Quer trazer... É melhor deixar o dinheiro lá na poupança ou trazer para cá? Não fala poupança que o Anderson... Poupança não. É melhor deixar lá de alguma forma, debaixo do colchão? Poupança não, debaixo do colchão também não. Poupança não. Bom, a bem da verdade, existem mecanismos, existem investimentos que ela pode fazer. Gente, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, os investimentos que a gente propõe de se fazer nos cursos que nós damos, nas informações que nós passamos, são todos investimentos online. Você pode fazer esses investimentos morando aqui na Inglaterra. Okay. Não há necessidade de você estar no Brasil para fazer esses investimentos. O que a gente propõe no Manual do Investidor é justamente isso. É você ter a condição de continuar trabalhando, ou seja, continuar produzindo renda, né? Continuar salvando dinheiro, né? E fazendo com que o dinheiro trabalhe para você no Brasil. Essa é a ideia. Inclusive, uma das coisas que eu sempre digo para os meus alunos é que ninguém cuida do seu dinheiro melhor que você mesmo. É verdade. Então eu não vou deixar o meu dinheiro, e é muito importante entender que nós do Manual do Investidor, a gente não investe para ninguém, a gente simplesmente ensina como você fazer isso. A ideia é te dar subsídios para que você faça esses investimentos por você próprio. Vamos supor aqui, vamos só dar um exemplo, para quem está interessado em, por exemplo, fazer um coaching com você. Sim. Qual é o primeiro passo? Anderson, eu não tenho muito dinheiro, mas... eu gostaria de ter um retorno, seja lá o valor que seja. Qual o primeiro passo? Primeiro você dá esse conhecimento, ou parte dele, ou as ferramentas para que a pessoa entenda melhor. Você sugere, olha, estes são os melhores para o teu caso. Ou você deixa a pessoa entender do que se trata e ela escolher. Quando a gente faz a mentoria, na mentoria está englobado o curso, certo? Que é o curso de investimentos financeiros para iniciantes. Está englobado o curso de investimentos em renda variável, né, que são ações, mercado financeiro, em ações na Bolsa de Valores. E está também englobado a assessoria. Então, de acordo com as necessidades das pessoas, de acordo com a necessidade do aluno, nós vamos direcionar e fazer com que ele entenda quais são os melhores investimentos para ele. Só para você ter uma ideia, eu vou te dar um exemplo. Quando você vai fazer uma mentoria, a primeira coisa que você precisa entender é que nem sempre a rentabilidade é a coisa mais importante para quem está começando a investir. A coisa mais importante para você que quer começar a investir é segurança. Porque não adianta, se você só tem R$1.000, 10% de R$1.000 é quanto? Não vai fazer muita diferença se você ganhar 10% ou 1% ao mês, para quem só tem R$1.000. Então a ideia é você conseguir fazer com que o teu dinheiro ele renda mais do que a inflação, certo? Para que a inflação não desvalorize o teu capital. E
continue trabalhando para fazer com que esse montante aumente cada vez mais. Porque os juros compostos é uma bola de neve. Né? Albert Einstein já dizia que os juros compostos é a oitava maravilha do mundo. Né? E, inclusive, é uma bola de neve tanto para quem paga como para quem recebe. Porque os juros no Brasil ele é absurdo. Nós temos hoje 455% de juros no cartão de crédito. Que isso? No Brasil hoje, ao ano. Uau. Então, a primeira dica para você que quer começar a investir é: não se preocupe tanto com rentabilidade no começo. Se preocupe com segurança. Porque investir em um local onde você não está preparado para investir e ainda correr o risco de perder o teu capital, ninguém merece, né? Aí é um investimento avesso. Vamos lá. Temos o Roger Geller, diz aqui, e o CBD? Ele quer saber sobre o CBD. Nathaniel também, eles perguntam sobre o CBD. O CDB é Certificado de Depósito Bancário. O CDB são títulos que o banco emite para poder pegar dinheiro seu, pagando uma taxa de juros pequena, certo? E emprestar dinheiro para você, cobrando 455% no cartão de crédito. Não, é assim que funciona. Não me parece um bom negócio. Eu estou enganada. Não. A bem da verdade, o que você prefere? Dever para o banco ou que o banco deva para você? Por menos que o banco te pague, porque hoje o banco vai te pagar em torno aí de 10, 12% ao ano, ainda é melhor receber do banco do que dever para o banco. Da mesma forma como eu disse para vocês que o Brasil é o maior pagador de juros para investimentos do mundo, ele também cobra a maior taxa de juros do mundo. Então o banco vive de juros. Então ele pega dinheiro emprestado seu, pagando 12% ao ano, ou seja, 1% ao mês, e empresta para você mesmo, entre aspas, né, cobrando 455%. É um negócio da China, né? Falando em negócio da China, Sérgio Araújo ele manda a pergunta: vale a pena investir na China? Olha, nós temos que entender assim: a China é um país que não é um país democrático. Ou seja, se nós estamos prezando por segurança, nós precisamos estar cercados de coisas que façam com que a gente durma, coloque a cabeça no travesseiro e durma tranquilo. Será que se você colocar o teu dinheiro na China, com todas as incógnitas que o mercado chinês, que o governo chinês nos passa, você vai colocar a tua cabeça no travesseiro e vai dormir tranquilo? É a questão da segurança, né? Exatamente. Investir com segurança. Para quem começa a investir, primeiro segurança, depois rentabilidade. Tem a pergunta da Marisete também. Tem a pergunta da Marisete, justamente. Ela diz aqui, ó, o que é melhor, se tiver algum capital, comprar um imóvel ou investir o dinheiro e adiar a compra... e esperar rendimento do capital? Vamos só repetir aqui. É melhor comprar um imóvel ou adiar a compra e esperar o rendimento do capital para depois comprar, provavelmente? Essa pergunta é uma pergunta marota, é uma pergunta complicada. Porque quando a gente fala em imóvel, gente, a gente está falando em emoção. Se você não tem o teu imóvel próprio, vai lá e compra o teu imóvel. Porque isso vai trazer para você e para sua família segurança. Vai trazer para você e para sua família tranquilidade. Então nós temos que separar o imóvel em duas partes. Ou você vai comprar o imóvel para você morar, que é uma coisa, isso está toda a tua emoção envolvida. Ou você vai comprar imóvel para investir. Então uma coisa é totalmente diferente da outra. Então se ela está perguntando em relação a comprar o imóvel dos sonhos, como todo brasileiro tem o sonho de ter a casa própria, eu digo, olha, compra o teu imóvel e vai dormir tranquilo. Porque é o sonho de todos nós. Todos nós, né, gostaríamos de ter o nosso próprio imóvel. Agora, se ela está dizendo, eu quero comprar o meu imóvel para investir, aí é outra situação totalmente diferente. Investir, né, comprar um imóvel, investir, ganhar um dinheiro e daí ter mais dinheiro para poder fazer outras coisas. Exato. Talvez. Posso responder essa pergunta rapidinho para ela, assim, de uma forma bem simples, bem simples? A gente precisa. Vamos imaginar então assim, vamos fazer uma simulação. Eu tenho um imóvel no Brasil hoje que custe R$500 mil. Eu tenho um imóvel de R$500 mil e esse imóvel ele vai ficar alugado. R$500 mil. O aluguel no Brasil hoje, o retorno do aluguel é de 0,3% a 0,5% do valor do imóvel por mês. Vamos imaginar assim, então, que nós... vamos colocar 0,5, vamos colocar o topo. Então, se eu multiplicar 500 mil por 0,5, eu tenho R$2.500 de aluguel por mês. Concordam comigo? Certo. Tá, então eu tenho uma rentabilidade de R$2.500 por mês desses 500 mil investidos.
eu não vou levar em consideração o que eu tenho que pagar para a imobiliária, eu não vou levar em consideração o que eu tenho que pagar como IPTU, eu não vou levar em consideração o tempo que esse imóvel pode ficar vazio, tá? Eu só vou fazer o cálculo do imóvel cru, certo? 500 mil a 0,5%, certo? Que dá 2.500. Que dá 2.500. Se eu tenho esses mesmos 500 mil investido num investimento que me dá, claro que hoje é um pouco mais difícil, mas que me dê 1% ao mês, eu tenho 5 mil reais. É o dobro do que eu ganho com imóvel. Você está entendendo? Aí ela pode dizer assim para mim, olha, tá, mas e a valorização do imóvel? Gente, isso não sou eu que estou dizendo. A valorização do imóvel, já existem estudos que provam que a valorização do imóvel anual é a inflação. Ok. Certo? Então, cada um que tire as suas próprias conclusões. Eu prefiro ter um imóvel alugado recebendo R$ 2.500 por mês, ou eu prefiro ter esse dinheiro investido a 1% ao mês, que me dá R$ 5 mil de rentabilidade. Só nesse assunto, rapidinho, antes do Nilton fazer a próxima pergunta, em termos da facilidade, dos riscos de você investir um imóvel, por exemplo, né, comprar e alugar e ter esses 2.500, e de você ter esse investimento de 1%. Certo. Quais são os riscos? Risco de um e risco de outro. Riscos de outro e a facilidade em fazer um e fazer outro. Olha só, a facilidade de você investir o teu dinheiro hoje no mercado financeiro em renda fixa é muito grande. Quando a gente fala que o FGC ele te garante até R$ 250 mil por instituição e por CPF. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tenho 500 mil, ele só me garante 250. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir esse 500 mil em títulos de bancos diferentes, para ele estar coberto até 250 mil por instituição e por CPF. Aí eu estou com meus 500 mil cobertos 100%. Em relação ao imóvel, vamos pensar assim. Vamos supor que você tem um apartamento investido no Brasil. Esse apartamento, como eu acabei de dizer para você, a rentabilidade dele é a inflação, né, da valorização do imóvel. Se você compra um imóvel na planta, quando você recebe a chave, ele te dá de 30% a 40% de rentabilidade. Certo? O maior risco do imóvel, primeiro, é a taxa de vacância, ou seja, o tempo que esse imóvel pode ficar sem alugar. Né? O risco de você ter que baixar a tua rentabilidade, teu aluguel, para poder alugar esse imóvel. O risco de depredação do imóvel pelo inquilino, certo? E um risco que muita gente não conta. Da mesma forma que pode se construir um shopping center do lado do seu imóvel e ele pode valorizar muito, pode se construir uma favela do lado do seu imóvel e ele pode perder valor de mercado. Então, o que eu quero que as pessoas entendam é que não existe investimento sem risco. O que a gente faz é estudar, é aprender para minimizar esse risco. Né? Espero que eu tenha conseguido responder a pergunta dela. Com certeza. Nilton, temos perguntas? Temos pergunta do Alex. Ele diz, pode-se investir em títulos públicos no Brasil uma vez que você fez a declaração de saída definitiva do país? Ótima pergunta. Se você quer a minha opinião sobre isso, vai lá no site da Receita e desfaz essa saída do Brasil. Volta. Porque você pode fazer isso através do próprio site da Receita. O que acontece? Se você faz a tua saída do Brasil, eles cancelam o seu CPF. E se cancela o CPF, você vai ter problema na tua conta no banco, você vai ter problema para fazer investimento, nenhuma corretora vai aceitar o seu cadastro porque o teu CPF está irregular. Então, essa saída do Brasil, para que serve essa saída que a gente faz na Receita Federal no Brasil? Para que serve? Serve para você não ter que pagar imposto no Brasil. Se você quer a minha opinião sobre isso e o que eu faço, eu tenho a minha declaração de imposto de renda no Brasil como se eu ainda vivesse no Brasil. Assim, você não precisa fazer a saída definitiva e você consegue fazer tudo o que você precisa em relação a investimentos no Brasil. Tá certo, Anderson. Muito obrigada. Nós temos algumas perguntas aí. Tem muita coisa que a gente poderia estar abordando e falando, porque nesse assunto uma coisa leva a outra. É um assunto complexo, é um assunto que rende, tem muita coisa ainda para ser falado. Infelizmente, no programa de hoje a gente não tem tempo, mas os detalhes do Anderson estão na tela. O telefone é 077-4838-0182. O e-mail está aí também para vocês, manualdoinvestidor@gmail.com. Eu tenho certeza que o pessoal que tem dúvidas, que não deu tempo da gente
esclarecer aqui, entre em contato diretamente com o Manual do Investidor, com o Anderson, com toda a equipe, e com certeza eles vão poder ter uma ideia melhor. E tem algum workshop, tem alguma coisa planejada para os próximos meses? Nós estamos planejando um workshop para setembro, em meados de setembro, né? E se você quiser mais informações sobre, pode inclusive me adicionar no WhatsApp, esse número, né? Eu faço questão de responder todas as perguntas, e se tiver quiser mais alguma informação, pode me ligar, não tem problema, a gente está sempre à disposição para poder ajudar a comunidade brasileira aqui em Londres. Perfeito, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Infelizmente o tempo é corrido, a gente tem 2 entrevistas hoje, o assunto é super interessante. Quem sabe a gente traz o Anderson aqui numa próxima oportunidade, será um prazer, para poder falar muito mais sobre esse assunto, que eu acho que todos nós precisamos aprender como fazer o dinheiro trabalhar para a gente, porque ninguém merece passar a vida, né, escravo. Chega, né? Chega, né, pessoal?